Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula. Hoje vamos tratar dentro de um assunto dentro da disciplina de arquitetura de computadores. Vamos iniciar a falar sobre blocos de construção digital. Qual que é a ideia? Bom, a gente já viu ao longo do curso sobre arquitetura de computador, né? A gente, inclusive, nós vimos a fundo o que define arquitetura. E a gente já viu também um pouco sobre System Verilog e Test Bench, que é onde que a gente vai usar como ambiente de teste e simulação. Agora a gente vai começar a ver blocos, né? Para quem estuda, vocês estudam, o pessoal estuda física, aí com as noções de física aprende sobre eletrônica básica, e a partir da eletrônica básica aprende alguns circuitos analógicos. Com esses circuitos, a gente consegue desenvolver a ideia de eletrônica digital, portas lógicas, e agora a gente vai ver uma associação dessas portas lógicas para criar os que a gente está chamando de blocos de construção digital. São eles, né, os decodificadores, registradores, os circuitos aritméticos, que é o assunto dessa aula de hoje. A gente vai dividir essa aula em duas partes. Na próxima a gente deve falar sobre gula, divisão, multiplicação e deslocadores, né? E a gente vai continuar nessa linha. Hoje a gente vai focar aqui em circuitos aritméticos, ok? Principalmente a gente vai falar sobre soma e subtração. Multiplicação e divisão fica para uma próxima. E a ULA também. Com esses blocos que a gente vai conhecer, né? Inclusive a gente vai ver a estrutura de System Verilog para construir eles. Vai ver, a gente vai criar o nosso processador A. Ok? Então, agora a gente vai ver, usando da ideia de modularidade, regularidade e hierarquia, a gente vai ver os principais blocos que vão compor o nosso processador em níveis de abstrações maiores, ok? Bom, começando pelo começo, a gente começa pelo somador. Bom, vocês já devem ter visto quem fez de eletrônica digital 2, eu acredito que deve ver lá o semi-somador ou meio somador, né? Não sei como que chamam. Mas enfim, a ideia dele é que ele faz a soma de 2 bits, né? Ele aplica essa tabela verdade sem o vem 1, né? O vai 1 do bit anterior. O somador completo leva o vem 1 e tem o vai 1 dentro da sua atribuição. E o que eles implementam? Eles implementam basicamente essa lógica, né? O somador, basicamente, a saída dele é um ou exclusivo, né? Um XOR, né? Então, aqui a saída recebe, basicamente, eu tenho os bits A e B, eu aplico um ou exclusivo e eu tenho a saída S. E o carry out é basicamente o é basicamente um AND entre A e B. Ok? Esse aqui é o Cout. Já no somador completo, o S vai ser um ou exclusivo entre o A, o B e o Cin, que é o vem1, né? Esse aqui é o S. E o vai1, ele é basicamente o AB, repara ali, AB mais ou, né? Então, o que é o Cout? O Cout eu tenho o A, o B e o Cin. Então, ele vai ser
ele vai ter aqui um AND, ó, um AND entre o A e o B. Vou fazer um desenho um pouco mais menos, ó, fazer um AND aqui entre A e B. Certo? Com um ou, a saída disso aqui vai para um ou, que vem A e C in, né? Vou botar C in aqui. Aí tem outra porta lógica aqui, um outro AND e outro AND aqui. Então aqui vai ser C in e o A e C in e o B. Esse aqui é o vai 1. Ok? Ou aritmeticamente assim, certo? A e B, ou A e C, ou B e C in. Ok? Com isso a gente faz um somador completo de 1 bit. Só que nos interessa é um somador de uma palavra, de 2 palavras, né? Eu quero ter um somador de mais de 1 bit. E aí a gente precisa conhecer os somadores de propagação de vai 1, ou Carry Propagate Other, né? O CPA. A gente vai ver 2, o Ripple e o Look Ahead, ok? O símbolo que a gente vai usar para representar o somador é esse símbolo, né? Essa bermudinha de cabeça para baixo. E aqui eu estou dizendo que ele é de n bits, ele está somando 2 palavras de n bits e a resposta em n bits com um vem 1 e o vai 1, ok? Então vamos começar pelo mais simples, né? O Ripple, basicamente, se eu quero somar uma palavra de 16 bits, basta eu usar 16 somadores completos. E aí eu somo bit a bit, né? Aqui, ó. No caso aqui eu estou fazendo esse exemplo de 32 bits. Eu somo os bits no seu grau, né? O A0 com B0, né? Da entrada A e B de n bits. Qual que é o problema? Esse é o somador mais simples, né? Em tese, o menor. Porém, ele tem um atraso uma entrada depende da outra, porque a gente tem um conjunto de valores em série aqui. Então, esse segundo somador aqui de S1, para ele terminar de computar a soma, ele precisa que o cout do anterior esteja pronto. E assim sucessivamente. Então, o tempo para a resposta sair é o tempo de propagação de todos os somadores. Então, o tempo, ou o atraso do Ripple Carry, ele é igual a n, é o número de bits, vezes o tempo do somador completo. Então, quanto maior for a palavra, maior vai ser o tempo que eu vou demorar para ter a resposta. Ok? Mas ele é o mais simples que a gente conhece. Se a gente voltar... Então, qual que é a ideia do Look Ahead? Será que eu não consigo, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a soma entre os bits A e B, eu computar em paralelo? Lembra a ideia de paralelismo? Quando eu tenho paralelismo temporal, né, eu faço 2 coisas com o mesmo recurso. O paralelismo espacial, eu duplico, ou de alguma forma aumento a minha infraestrutura para eu fazer as coisas de fato em paralelo, fisicamente em paralelo. Então aqui se aplica essa ideia. Será que eu não consigo construir um hardware, um circuito lógico, que antecipa a computação do cout? Porque aí eu não fico dependendo de todos os couts para computar os trechos. Então, como que eu posso antecipar a computação do cout? Eu poderia agrupar esses somadores completos em menor número, né? E ter alguma coisa mais controlável. Então, para a gente tentar computar o cout antecipadamente, em paralelo com a soma, a gente tem que voltar nesse circuito aqui, né? Então a gente sabe que o vai 1, né? O vai 1 de um determinado
o vai1 de um determinado índice, né? Então aqui o C0 seria o C1, né? O CI do iésimo somador, ele vai ser igual o iésimo A vezes o iésimo B mais o iésimo A mais o iésimo B vezes CI a menos 1. Que é exatamente essa fórmula aqui, né? Eu só botei o CI em evidência. Bom, considerando isso, a gente pode chamar isso aqui, que é basicamente uma porta AND, né, entre A e B, de gerador de I. Então agora, quando eu usar G de I, eu estou me referindo ao A e BI. O A iésimo vezes o B iésimo. E esse cara aqui, a gente chama de propagador do iésimo carry. Ok? Então, se esse cara aqui for 1, a gente propaga o vai 1 para frente. Se esse resultado aqui der 1, eu gero um a 1 independente desse cara aqui. E aqui o ou, né? É um ou, então ou um ou outro, sendo 1, a gente tem carry. Então, usando a ideia desse hardware aqui, né? Desse gerador e desse propagador, que continua sendo basicamente uma porta OR e uma porta AND, né? A gente poderia agrupar um conjunto de somadores completos fixos. Então, vamos fazer aqui um circuito para 4 bits, ok? Então, como é que a gente poderia gerar um gerador comum para um grupo de 4 bits? E aí, se eu tenho uma palavra de 32, basta eu agrupar elas de 4 em 4, ou seja, eu vou ter 8 pedaços de palavra de bloco de 4 bits. Então, vamos imaginar aqui que eu quero a saída desse bloco, né? Desse conjunto, né? Imagina aqui que agora eu tenho um conjunto que soma, né? Imagina isso, né? Duas entradas aqui com 4 bits. E aí aqui dentro eu vou ter 4 somadores completos para cada um desses 4 bits, né? E eu vou ter um Cout aqui, que vai ser o meu carry do quarto bit. E eu vou ter o Cin aqui, que vai ser o C é menos 1, né? O bit 0, 1, 2, 3, 4. Então, se veio de algum lugar, veio do C menos 1, considerando que o primeiro bit ali é o 0. Opa, então desculpa, esse aqui seria o 3, não o 4. Então, o carry de 3 vai acontecer quando? Quando eu tiver o gerador de 3 mais o propagador de 3 vezes o carry de 2, certo? Exatamente essa fórmula aqui. Mas, para isso, né? Então, como é que eu posso desenvolver isso? O G de 3 mais o P de 3. O que é o C de 2? Bom, o C de 2 é o G de 2 mais o P de 2 vezes o C de 1. Se a gente colocar em evidência, vai ficar G de 3 mais o P de 3 vezes o G de 2 mais o P de 3 vezes o P de 2 vezes o C de 1, certo? Então, se a gente continuar aqui, o que a gente vai ter? G de 3, né? O C de 3 vai ser igual a G de 3 mais P de 3 vezes G de 2, né? Que é o gerador do 3 vezes o propagador do 3, vezes o gerador do 2, né? Mais o gerador do 2, mais o P de 3, P de 2, vezes o carry de 1. O que é o carry de 1? O carry de 1 vai ser o gerador de 1 mais o propagador de 1 vezes o carry de 0. Certo? Isso aqui vai dar o quê? Vai lá, ser G de 3 mais P de 3, G de 2, mais P de 3, P de 2, G de 1, mais
P de 3, P de 2, P de 1, C de 0. Ok? Mais uma vez. Eu vou ter G de 3 mais P de 3, G de 2. Só estou repetindo, né? Mais P de 3, P de 2, G de 1. Mais P de 3, P de 2, P de 1. E o que é o C de 0? Vai ser o G de 0 mais o P de 0 vezes o C de menos 1, que é esse último cara que sai aqui do bloco, né? Então, se eu começar aqui agora a organizar os termos, eu posso botar G de 3, certo? Mais P de 3, P de 3. Bom, o P de 3, ele multiplica aqui o G de 2, né? Vou botar ele em evidência, mais o P de 2, G de 1, mais... não, faltou eu abrir o último termo ali, né? Desculpa. Vamos voltar aqui. Então, abrindo aqui, né? Fazendo a distribuição aqui, o que a gente vai ter? G de 3 mais P de 3, G de 2, mais P de 3, P de 2, G de 1, mais P de 3, P de 2, P de 1, G de 0, mais P de 3, P de 2, P de 1, P de 0 vezes C a menos 1. Certo? Então, repara, se a gente organizar esse bloco aqui, então o que é o C de 3? O carry, o último carry de saída ali, ele vai ser o G de 3 mais o P de 3 que multiplica o G de 2 mais o P de 2, G de 1 mais o P de 2, P de 1, G de 0, certo? Mais o P de 3, P de 2, P de 1, P de 0 vezes C a menos 1. Se a gente aplicar essa mesma relação para esse bloco, eu posso dizer que se eu chamar a saída de 3 como a saída do gerador desse bloco, né? Então, em vez de eu chamar de C de 3 aqui, né? Que é um 3 aqui, eu vou chamar de C do grupo que vai do bit 0 ao bit 3. Então, o carry out desse grupo, né, de 4 bits, né? Eu posso dizer que ele, né, o C de 3 de 0, ou seja, do grupo de 3 bits, ele é igual... isso aqui eu posso chamar de gerador do grupo. E é o mesmo desenho aqui, que ele não está em função do carry-in. Então, ele vai ser igual ao gerador do grupo, mais, eu posso chamar isso aqui de propagador do grupo, né? Mais P de 3 vezes o C menos 1. Então, esse circuito aqui, ele é capaz de, ao mesmo tempo que eu estou fazendo 4 somas, né, em paralelo de 4 bits, ele antecipadamente já gerar o carry, porque ele só depende dos Gs e dos Ps. E os Gs e os Ps só dependem das entradas A e B. Então, ao mesmo tempo que o circuito da soma está acontecendo, em paralelo com outro hardware está acontecendo a computação da propagação desse bloco. Com isso, eu consigo agilizar o tempo de saída do meu somador. Esse, então, é como que a gente monta aqui o carry lookahead. Então, o que ele tem? Ele subdivide as palavras em grupos, né? No caso aqui, grupos, nesse caso, de 4 bits. Então, eu vou pegar aqui os bits 0 a 3 e o B de 0 a 3, vai entrar aqui e assim sucessivamente até o último, até o 31. E dentro desse grupo aqui, né,
eu vou ter 4 somadores completos, padrão, e aí eu vou ter para esse grupo aqui uma latência de 4 vezes o tempo, mas né, em paralelo acontecendo esse circuito aqui, ó, que é justamente o gerador de 3. O que é o gerador de 3? Ó, vamos tentar trazer para cá. Ó, deixa eu ver se eu consigo selecionar aqui, só para ficar fácil da gente visualizar lá. Tá aqui, vamos ver. Veio com a sujeirinha aqui de cima, mas não tem problema. Deixa eu tentar tirar essa sujeirinha aqui. Pronto. Então, ó, repara, esse cara aqui seria o nosso G de... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ficar... Bom, deixa eu copiar aqui que vai ser mais fácil, que ficou muito grande. Então, o carry do grupo, né? Ele vai ser igual a o G de 3 mais P de 3, G de 2, P de 2, G de 1, mais P de 2, P de 1, G de 0, mais P3, P2, P1, P0, C de menos 1. Beleza? Só copiei aqui a minha colinha. Vou apagar aqui só para... Então, esse cara aqui, ó, é o nosso... esse cara aqui, ó, é o nosso gerador do grupo. E esse cara aqui é o nosso propagador do grupo. Então, se a gente olhar aqui no desenho, ó, dá exatamente isso. Ó, o gerador do grupo ele é o resultado do OU, do G de 3, e P de 3, e aí vem todo o G de 2, mais P de 2, mais P de 2, P de 1, G de 0, tá vendo? Esse aqui é exatamente esse circuito lógico aqui. E em paralelo, né, porque a gente tem um OU aqui, ó, o P de 3 é basicamente um AND entre os propagadores. Esses dois circuitos, né, o P de 3 e o Cin, tá vendo? E o Cin, ó, tem um vezes aqui, né? Tem um vezes aqui. E o Cin, esse ou é o Cout, tá vendo? Aqui o ou, né? Então, o que acontece? Se a gente fizer aquela análise que a gente viu quando a gente falou sobre temporização, né? Quem não viu, volta no vídeo de temporização. Para saber o que acontece, imagina que é água, né, escorrendo. Então, são hardwares diferentes e aí a gente vai ter que ver qual que é o caminho mais lento, o caminho crítico. Então, é razoável a gente imaginar que isso aqui vai passar rapidinho, né? Isso aqui é muito mais rápido que isso. Então, para a resposta Cout ficar pronta, o Cin já entrou de imediato, esse aqui sai rápido, o tempo crítico vai ser esse cara aqui, que é basicamente o tempo do bloco todo convergir. Quando o bloco todo convergiu e tem a resposta, esse cara fica pronto. E nesse interim, até o G ficar pronto, esse aqui já terminou, esses dois aqui já terminaram. Então, depois que o bloco ficou pronto, é só o tempo do OU. Então, é o tempo do OU mais o tempo do bloco. Ok? Mais o tempo dos 4 somadores. Então, se a gente pudesse calcular aqui o tempo do carry de look ahead, né? Ele seria o quê? Seria o tempo para o P e o G ser computado, né? E esse tempo é basicamente o tempo da porta END e da porta OU, mais, né? Porque daí todos esses caras aqui estariam prontos na entrada, beleza? Mais o tempo de propagação do bloco, no caso aqui esse bloco aqui, certo? Que é o mais lento, é o caminho crítico, mais
Agora, se eu peguei a palavra de 32 e dividi em grupos de 4, eu posso dizer que vai ser n sobre k, né? O k aqui é o 4, o n é o número da palavra, menos 1, porque começa de 0 a contagem, vezes o tempo do AND e do OR, que é esse tempo aqui, certo? Então, para cada circuito desse, eu vou ter o tempo desse AND e OR aqui. Mais os Ks somadores completos, ou seja, de 4 em 4. Então, cada 4, todos os outros blocos vão acontecer em paralelo. Então, vai ser o tempo dos somadores convergirem, mais o tempo desses ou OR aqui computarem, dos n blocos, né? n-1 blocos, começa do bloco 0, por isso que é menos 1, mais o tempo do bloco G, que todos vão acontecer em paralelo, que só dependem da entrada A e B, mais o tempo dos geradores. Beleza? E aí vamos fazer uma comparação, né? Um exemplo com esse. Compare um somador Ripple e um somador Look-Ahead com blocos de 4 bits. Assuma que cada porta de 2 entradas tem um atraso de 100 picosegundos e um somador completo tem atraso de 300 picosegundos. Então vamos lá. O tempo do Ripple vai ser basicamente 32 vezes o tempo do somador completo. Isso aqui, deixa eu pegar uma calculadora que eu não sei fazer de cabeça. Vai ser 32 vezes 300, vai ser igual a 9.600 picosegundos. Beleza? Agora, o tempo do look-ahead vai ser qual? Bom, o tempo de propagação é o tempo de uma porta AND OR, que é igual a 100. Certo? Mais o tempo do bloco. O bloco aqui mais lento é esse aqui. Então, vão ser 6 vezes cada porta AND. Então, vai ser 6 vezes... Isso aqui já é o... Estou calculando esse termo aqui, ó. 6 vezes 100. Mais 32 sobre 4 menos 1, que eu dividi em blocos de 4, vezes o tempo de uma porta, 100. Mais 4 vezes o tempo de uma porta, um somador completo. Então, vamos ver quanto que dá isso. 100 mais 600 mais 32 dividido por 4 menos 1 vezes 100 mais 4 vezes 300. Deu 2.000. Isso aqui, então, é igual a 2.600 picosegundos. Então, veja. Se a gente fosse dividir agora, né? A gente pode dizer que o look-ahead, nesse caso, é mais de 3 vezes mais rápido, ok? Porém, a moral da história para a gente ver isso é a gente teve que usar da ideia de paralelismo. E para ter paralelismo, aumenta hardware. Não tem jeito. E se aumenta hardware, aumenta consumo de energia e custo. Ok? Usando a mesma tecnologia, em tese, você vai ocupar mais área e aí ele vai ser um circuito mais caro. Então, o look-ahead ele é mais eficiente, ele é mais rápido. Porém, ele gasta mais energia, porque ele tem mais porta lógica. E ele é mais caro, porque ele usa mais área, porque ele é maior. Beleza? Para a gente fazer um somador parametrizado em System Verilog, esse é o nosso código, né? Basicamente soma o CIN. E para escolher o tipo de somador, isso aí é na área da síntese lá, que o sintetizador você pode ajustar os parâmetros para escolher que tipo de implementação vai ser feita, ok? Mas a ideia geral é essa, para a gente ter sempre em mente. Aumentou o paralelismo, né? Para aumentar o tempo de resposta, né? Você vai aumentar o custo e vai aumentar a energia em função disso. Não existe almoço grátis, né? Bom, e para fazer a soma, a gente pode dizer que a subtração é um tipo de soma, né? Eu posso dizer que
A menos B é igual a A mais menos B. Se eu falar aqui em lógica digital, eu posso dizer que é A mais B negado mais 1, que é o complemento de 2 de B, né? B invertido mais 1, que é o complemento de 2. Então, ó, ele está implementando aqui a soma do A invertido com 1 no carry in. Okay? E aí você faz a subtração de A e B. Aqui a implementação em System-Verilog, né, de forma parametrizada, por padrão com 8 bits. E por fim, né, a gente pode ver um comparador, basicamente uma sequência aí de XOR negado com um AND que vai dizer se é igual. Né? Se os bits forem iguais, a saída é 1. E, por exemplo, a gente testar se é maior ou igual, a gente pode usar o subtrador, né, a subtração, e olhar o último bit. Se o último bit for 1, quer dizer que o A se o último bit for 1, né, você subtraiu e o valor deu negativo. Se o valor deu negativo é porque o A é menor. Ok? Tem que tomar cuidado aí, porque se a operação der overflow, o resultado é inválido. Ok? Então, se der um bit a mais ali, o resultado vai dar 1. Né? Se a operação dessa subtração aí der overflow, isso não é válido. Então, aqui está a lógica de implementação. Ok? Na próxima parte, a gente vai ver a ULA, o que é a ULA e como que ela pode ser implementada. Um pouquinho de multiplicação, divisão, a gente vai ver como isso é problemático, e os deslocadores, ok? Até a próxima. Um abraço e tchau!